Olá, professor Igor Assis por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui na sua jornada de aprendizagem. E hoje nós vamos falar de algo que está em todo lugar, mas que pouca gente realmente entende. Hoje nós vamos falar sobre preço. Isso mesmo, aquele número na etiqueta do produto, na tela, né, daquele site de e-commerce, ou mesmo no cardápio, ali do restaurante. Mas vamos começar, né, aquecendo aqui os motores, com uma perguntinha. Você já parou para pensar como o valor de um produto ou de um serviço é definido? Você já parou a pensar por que uma camiseta, por exemplo, custa R$ 50 em uma loja e, às vezes, a mesma camiseta custa R$ 120 em outra loja? Será que a questão do preço envolve, né, o valor de alguma coisa, envolve, né, somente a questão da marca? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos bater um papo aqui nessa nossa aula, em que vamos falar de preço de venda e margem de lucro, ok? Então, nosso primeiro movimento aqui será entender como se forma o preço de um produto. Não é só a empresa somar, né, da cabeça do empresário e em cima da soma sobre alguma coisa chegar a um determinado valor. Não, existe uma estrutura por trás, né, da precificação de um produto ou de um serviço. E conhecer, né, conhecer essa estrutura por trás da precificação de um produto é o primeiro passo, né, para entender, né, como que uma empresa chega ao valor de venda de um produto, ok? Nós vamos entender não só a formação do preço, mas vamos mergulhar também no conceito chamado margem de lucro. Esse termo pode até parecer, né, coisa muito vamos assim, de grandes empresas, mas na verdade o conceito por trás, do que é margem de lucro é bem simples, né? Basicamente, margem de lucro é a porcentagem, né, a porcentagem que, né, vai representar aí, né, o lucro que uma empresa quer ter, né? A porcentagem do preço que representa o ganho real da empresa. E saber calcular isso é essencial para entender se uma venda valeu a pena para a empresa ou não. E também nós vamos explorar aqui hoje dois termos, né, que é muito comum ser usado no meio corporativo, que é o markup e o ponto de equilíbrio. O markup é como um multiplicador mágico que as empresas usam para, né, ir do custo direto de um produto até o preço de venda. E o ponto de equilíbrio é o momento, né, em que a empresa finalmente, depois de vender um determinado volume de mercadoria, consegue aí pagar todas as contas, né? Então, essa aula vai ser muito interessante, né, para você entender aí, né, que o preço de um produto não é só um número, né? O preço de um produto é uma decisão estratégica da empresa, né, e que busca, né, um equilíbrio entre despesas, né, o custo do produto, enfim. Nós vamos aí aprender como que é o processo de cálculo aí da formação de um preço, né, de um determinado produto ou serviço. E aí,
já indo para o próximo slide, vamos entender por que é importante se atentar à formação do preço de um produto. Veja bem, preço errado, isto é, quando a empresa precifica de forma errada o seu produto ou seu serviço, ela está colocando o negócio em risco. Então você vê aí no slide uma frase que é a chave aí, né, que traz a essência da, importância de saber se precificar, porque o preço errado é igual colocar o negócio em risco. Então, até para a gente começar a trazer alguns exemplos, imagine que você, por algum motivo, decidiu vender trufa. Imagina que você quer fazer aí uma renda extra, tá? E você decidiu vender trufa. Aí você decide então, né, que tem que comprar os ingredientes, né, você vai gastar um tempo preparando ali, né, a trufa que será vendida, você vai colocar essa trufa, esse produto, né, numa embalagem, e aí você para e pensa, legal, né, eu vou fazer a trufa, né, eu vou levar um tempo preparando, vou colocar esse produto numa embalagem, mas aquela perguntinha, quanto que eu vou cobrar por esse produto? Porque veja, se você colocar um preço muito baixo no produto, sei lá, tipo R$ 1, você pode até vender rápido. Mas será que esse R$ 1 que você decidiu por um acaso, vender a trufa, será que esse valor vai cobrir o custo dos ingredientes, da embalagem, né, do tempo que você usou para fazer aí, nesse exemplo, a trufa? Provavelmente, se você vende a trufa, né, a R$ 1, nesse exemplo que eu estou te dando, você vai ter trabalhado aí o mês todo e vai perder dinheiro. Então, veja, esse exemplo eu dei para te mostrar, né, o risco que envolve, muitas vezes, cobrar um preço muito baixo, né? Às vezes, cobrando um preço muito baixo, o que que vai acontecer? A empresa ela não cobre os custos. O caixa acaba ficando no negativo. E o negócio da empresa simplesmente não se sustenta. Agora, vamos pensar, trazendo novamente o exemplo, né? Da trufa que você decidiu fabricar, vamos pensar no oposto, né? Imaginemos que você então decidiu fabricar uma trufa, aliás, fabricar trufas para vender, né? A sua trufa, né, você acredita que ela é realmente incrível, né, muito boa, e aí você resolve então cobrar, né, R$ 10 por trufa, R$ 10 por unidade. Vamos pensar? Se você cobrar R$ 10 por trufa, aliás, vamos até aumentar o preço, né? A sua trufa realmente é incrível, você fez a sua trufa com muito capricho, e aí você decide vender a sua trufa a R$ 30. Aí, nesse exemplo, vamos imaginar, pode ser que alguém até compre um produto, no caso a trufa, por R$ 30. Mas possivelmente a maioria das pessoas vai achar esse valor um pouco caro. E se tiver a fim realmente de comprar trufa, pode comprar em outro lugar, de uma outra pessoa. E aí o resultado, se você cobrar a trufa, nesse exemplo, R$ 30, você acaba vendendo pouco, você fabricou várias trufas, mas não vai conseguir vender pelo valor alto do produto, ou então o estoque, né, o seu estoque fica parado, o dinheiro não circula, né, e o seu negócio acaba não decolando. Esse é o perigo, então, de se cobrar um preço muito alto por um determinado produto. Um preço muito alto, a depender do produto, pode afastar o cliente, né? Vai reduzir as vendas da empresa e, por consequência, paralisar o negócio. Então, como que se chega ao meio termo, né? Como que se chega ao preço certo, né? Aquele valor
que vai equilibrar aí três coisas, três elementos, né? O custo, né, de tudo que foi gasto para fabricar o produto, né? Vai equilibrar o valor, né? Na realidade, o quanto o cliente está disposto a pagar por aquele produto e o lucro, né? O lucro que é a recompensa aí do trabalho, da fabricação de algo. Então, como que se encontra. Vamos voltar no teu caso aí que resolveu fabricar uma trufa. Como que você conseguiria encontrar o equilíbrio dessas três coisas? O que você gastou para fabricar o produto, o valor que o cliente está disposto a pagar e o lucro que você acredita que merece ter. Então, veja, é um jogo equilibrado, delicado. Se a empresa errar na conta, ela pode quebrar. Se ela acertar na precificação do produto, ela pode crescer. Por isso, definir o preço não é uma decisão qualquer, é uma das escolhas mais importantes para qualquer empresa, para qualquer negócio, desde o pequeno empresário até, né, as grandes empresas. Um preço mal calculado pode colocar em risco meses de trabalho, investimento, né, desperdiçar recursos. Mas um preço bem pensado pode ser o começo, inclusive, de uma ideia que o empresário tem, que você pode ter, né? Pode ser um preço bem calculado, pode ser o começo para uma ideia dar certo, né? Para que a empresa atraia novos clientes e gere resultados reais. Então, antes de colocar valor ali na etiqueta, a empresa ela precisa buscar aí, né, um equilíbrio. Nenhum preço muito baixo que pode não cobrir os custos da empresa, da loja, do comércio, nem um preço muito alto, que pode espantar aí, né, o cliente, e a magia então fica aonde? No preço certo, que é o equilíbrio entre custo, né, o valor que o cliente está disposto a pagar e o lucro que a empresa quer ter. Então, o preço final, ele acaba sendo, tá? O preço final, a precificação final de um produto, acaba sendo a soma de três partes, de três elementos. Nós vamos aí desmontar o preço agora como se fosse, né, um hambúrguer, né, em várias camadas. Vamos entender aí os ingredientes que compõem o preço final de um determinado produto. Então, veja, no mundo dos negócios, o preço final de qualquer produto ou serviço é a soma de três ingredientes básicos. Vou repetir. No mundo dos negócios, no mundo das empresas, o preço final de qualquer produto ou serviço é a soma de três ingredientes: a soma do custo, mais as despesas, mais o lucro que se pretende ter. Parece simples, mas é aí que muita empresa se perde. Porque cada um desses elementos, cada um desses ingredientes, esconde detalhes importantes. Então, veja, sabendo então que o preço final é a soma do custo mais despesa mais lucro, vamos entender cada um desses elementos, a começar pelo custo, que é o primeiro ingrediente que vai ajudar a empresa a chegar, né, no preço final. Custo, vamos entender. Custo é o que é pago diretamente para que a empresa tenha o produto em mãos. Então, veja, se uma empresa, se uma loja de roupa, se uma empresa compra camisetas para revender, o custo é o preço que a loja pagou para o fornecedor daquela camiseta. Se uma loja, por exemplo, um fabricante de pulseiras, vamos imaginar um fabricante de pulseiras, né?
qual seria o custo de um fabricante de pulseira para ter ali o produto? O custo é o preço das miçangas, né, para fazer a pulseira, o preço do fio que vai montar a pulseira, aquele fecho, né, da pulseira, né? No caso de um serviço, vamos imaginar que alguém ofereça o serviço de aulas de violão. Qual seria o custo desse profissional? Pode ser o material didático que ele vai fornecer ao aluno, é o deslocamento do professor até a casa do aluno, sendo uma aula particular. Em resumo, o custo é o dinheiro que sai do caixa da empresa para que um produto seja vendido para o consumidor, ok? Esse valor, o custo, ele é fixo, né? E o custo é atribuído para cada unidade de produto. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa e eu compro uma camiseta do fornecedor por R$ 20, tá? Cada camiseta, então, vai custar R$ 20, independente se eu vender 100 camisas ou 200 camisas, cada camisa a empresa vai ter que pagar um custo fixo de R$ 20 para o fornecedor. Então, custo é o valor, né, daquele produto, quanto aquele produto custou para a empresa, produto esse que será vendido para o cliente. Então, o custo é o primeiro elemento que a empresa tem que entender para chegar no preço final. Agora, o segundo ingrediente para a gente, para a empresa chegar no preço final, são as despesas. Aqui, quando eu falo de despesa, aqui a coisa é mais ampla. Despesas são todos os outros gastos que a empresa tem para manter o negócio funcionando, né? Mas que são, aliás, só para separar até a questão de custo e despesa. Custo é o valor do produto, quanto o produto custou para a empresa comprar, para depois revender, ou quanto aquele produto custou para ser fabricado. Então, o custo está ligado diretamente ao produto, ok? Agora, as despesas são os outros gastos que não estão, né, muitas vezes, diretamente ligados na fabricação do produto. Tá? Não estão, vamos colocar assim, as despesas, né, elas são todos os gastos que a empresa tem para se manter funcionando, mas que não está, né, as despesas não, não estão diretamente coladas, né, ali numa única unidade de produto. Então vamos lá. Pensa aí na luz, na conta de luz de uma loja, tá? A conta de luz de uma loja. A loja, ela precisa, né, estar iluminada, muito bem ambientada, né, para atrair aí o cliente, ok? Só que a conta de luz não está ligada diretamente à compra do produto. Não está ligado, a conta de luz não está ligado diretamente à fabricação daquele produto. Então, as despesas, envolvem gastos maiores. É tudo aquilo que a empresa tem, para se manter funcionando. Então, é o aluguel, é uma despesa, é, é, é como eu falei, né, a conta de luz, a conta da internet, a conta, né, do telefone, tudo isso que não está ligado diretamente, né, ao custo do produto, a gente vai classificar como despesa. Mas vamos lá, para chegar no preço final de um produto, é necessário, então, se considerar três ingredientes, três elementos. Falei do custo, que é, né, quanto que uma empresa paga para ter aquele produto que vai ser vendido, tá? Falei das despesas, que são, né, os gastos que a empresa tem
mas que não estão conectados diretamente ao custo do produto. E um outro elemento para se chegar ao valor final, do produto é o lucro. O lucro é o objetivo final de qualquer empresa. É o que sobra depois que a empresa paga todos os custos, todas as despesas. O lucro é a recompensa que a empresa tem. Então, sem lucro, não há, muitas vezes, a razão de existir de uma empresa que tem como objetivo obter lucro. Então, veja, lucro é o que permite a empresa crescer. Lucro é o que permite a empresa reinvestir no próprio negócio. E aí, quando nós juntamos, custo, para se ter o produto, as despesas que a empresa quer, aliás, a empresa quer não, as despesas que são os gastos que a empresa tem para ela poder se manter, mais o lucro que a empresa quer ter, nós chegamos então, somando esses três elementos, nós chegamos ao preço de venda. Pode parecer óbvio, mas a maioria, principalmente dos pequenos negócios, quebra porque esquece de incluir as despesas no cálculo do preço. Ou muitas empresas acabam tendo prejuízo, porque não coloca um lucro realista. Muitas empresas acham que, se o produto custou R$ 10, e aí a empresa vender por 15, a empresa então vai estar ganhando R$ 5. Só que esse cálculo simples, vai fazer muitas vezes a empresa não chegar no resultado, esperado. Por quê? Comprei um produto por 10, vendi por 15, comprei o produto por 10, a empresa comprou por R$ 10, vendeu por 15. Então eu ganhei R$ 5, mas tem conta para pagar, não tem despesa. Despesa de luz, transporte, salário de funcionário, aluguel, telefone, internet. Então, se a empresa não olha com muito cuidado esses três elementos, esses três ingredientes, no fim, a empresa pode estar tendo prejuízo, e achando que vendendo a um determinado valor ela terá lucro. Então, veja, agora que a gente entende que o preço ele é formado por três ingredientes, né? São três camadas. Vamos agora focar em um, ponto extremamente importante quando a gente fala em preço de produto. Vamos focar em algo que é muito importante para as empresas, que é a margem de lucro. Margem de lucro é basicamente a porcentagem do preço de venda que representa o lucro da empresa. Vou repetir: margem de lucro é a porcentagem do preço de venda que representa o lucro da empresa. Em outras palavras, cada real que a empresa recebe do cliente, quanto que fica para a empresa depois que ela paga todos os custos e despesas. Vou até te dar um exemplo prático, porque com números fica mais fácil aí de entender. Imagina que tem aí uma empresa que vende canecas personalizadas. Então vamos imaginar uma empresa que vende canecas personalizadas. Se a caneca custa R$ 10, então a empresa ela vende canecas personalizadas. Se a caneca custa para a empresa R$ 10, é o custo do produto, a empresa ela vai somar o que ela tem de despesas fixas, dividir pela quantidade de canecas que ela vendeu e encontrar aí, o custo que ela teve mais as despesas por caneca, ok? Nesse exemplo que eu estou te dando,
qual seria a margem de lucro? Então, vamos supor que a empresa, nós temos uma empresa que vende canecas personalizadas, cada caneca custa R$ 10 para a empresa. E aí, depois que a empresa somou, né, todas as despesas, né, fixas, né, internet, salários, enfim, depois que a empresa somou todas as despesas fixas, né, e dividiu pelo número de canecas vendidas, imagina que ela chegou a um custo de despesa por caneca de R$ 2. Então, vamos voltar aqui ao raciocínio. A empresa comprou uma caneca que custa R$ 10. Cada caneca para ser fabricada envolve uma despesa fixa de R$ 2. Então, o custo total por caneca será de R$ 12. Se a empresa decidir vender cada caneca a R$ 20, se custou 12, ela vendeu por 20, ela ganhou quanto? R$ 8. Aí vem a perguntinha: qual que é a margem de lucro? Quantos por cento em cima, né, daquele preço a empresa lucrou de verdade? Aí, aí vem uma fórmula: a margem de lucro é igual o lucro que a empresa teve em reais dividido pelo preço de venda vezes 100. Então, nesse exemplo que eu te dei, a caneca, tá? Ela custou, aliás, a caneca, ela deu de lucro R$ 8, ok? Foi vendida por 20, Então eu pego R$ 8, que foi o lucro da empresa, divido por 20, que foi o custo de cada caneca para o cliente, multiplico por 100, a margem de lucro, fazendo essa conta na calculadora, a margem de lucro foi de 40%. Isso significa que 40% do valor que o cliente paga para a empresa é lucro. Os outros 60% vão cobrir os custos e as despesas. Essa porcentagem, essa margem de lucro, é um termômetro da saúde financeira da empresa. Uma margem de lucro muito baixa, pode significar que a empresa está trabalhando muito e ganhando pouco. Qualquer imprevisto, pode abalar o caixa da empresa. Uma margem saudável de lucro vai mudar, vai variar de acordo com o ramo de atividade da empresa. Mas, geralmente, uma margem de lucro saudável é quando a empresa ganha, em cima lá do preço, de 30% a 50%. Quando a empresa ela calcula lá o preço, ela vê que tem a margem de lucro entre 30% e 50%, essa é uma margem saudável. Por quê? Porque vai fazer com que a empresa realmente tenha aí, uma sobra, um lucro, para ela poder reinvestir, pagar aí todas as despesas, os custos e ainda crescer, ok? Então, a margem de lucro é a porcentagem do preço que representa o lucro. Aqui no slide, eu até trouxe a fórmula para você. Aqui eu trago um outro exemplo. Vamos imaginar que a empresa tem um produto, tá? Ela tem um produto que para fabricar, os custos, as despesas, é de R$ 20. Então a empresa fez uma conta e chegou ao resultado que, para fabricar o produto e considerando as despesas que a empresa tem para se manter, o preço, aliás, o produto custou para a empresa, somando aí, custos e despesas, imagina que o produto custou R$ 20. Essa empresa decide vender o produto a R$ 30. Então, R$ 20 o produto custou para a empresa, menos R$ 30, qual foi o lucro? R$ 10. Vendi por 30, gastei 20, sobraram 10. Qual que é a porcentagem do valor que a empresa vendeu? Qual que é a porcentagem que representa o lucro? Aí tem a fórmula. A margem de lucro é igual o lucro que a empresa teve em reais, nesse exemplo aqui, R$ 10, dividido pelo preço de venda,
nesse exemplo, o produto foi vendido a 30 vezes 100. Então, a margem de lucro, você está vendo aí no slide, a margem de lucro nesse exemplo desse produto fictício aí, né, que está na tela, a margem de lucro foi de 33,33%. Né? Então, saber a margem de lucro ajuda a empresa, né, a avaliar a saúde financeira dela, ajuda a decidir se vale a pena ou não fazer uma promoção, né, se aquele produto realmente é lucrativo, né, se ela está precificando de uma forma correta. A margem de lucro também ajuda, né, a empresa a se comparar com a concorrência de uma forma inteligente, ao invés de olhar só o preço do outro concorrente, a empresa pode avaliar se a margem de lucro dela não está muito alta, muito baixa, e às vezes diminuir a margem de lucro. Então, a margem de lucro, como que a empresa chega, né, ao cálculo disso? Tá a fórmula aí na tela, que depois vai estar no material de apoio também. Margem de lucro, que é a porcentagem que sobra para a empresa, né, depois que ela vende o produto. A margem de lucro é igual o lucro da empresa em reais, dividido pelo preço de venda vezes 100. Tá? Agora, essa é a margem de lucro. A empresa tem um produto de 30 que custou, né, 30 reais, ela vendeu lá, né, o produto por, outro exemplo, tá? Imagina que a empresa tem um produto que custou 30 reais, vendeu por 100 reais, né, sobraram 70, eu encontro a margem de lucro. Legal. Agora, como que a empresa pode, né, formar um preço final de um produto? Nós entendemos agora há pouco que a margem de lucro é a porcentagem que sobra para a empresa depois que ela vende um produto. Show de bola. Né? Agora, como que a empresa, né, ela pode aí, né, chegar ao preço de venda? Veja, vimos margem de lucro, a porcentagem que sobrou, lucro, né? Depois despesas e custos, ok? Agora, vamos para um outro movimento. Qual é a forma que a empresa tem para encontrar o preço do produto? Então, o lucro nós já vimos aí a porcentagem, a margem de lucro, que é a porcentagem, né, de lucro que a empresa tem. Agora, como que a empresa chega ao preço de venda? Para se chegar ao preço de venda, existe aí, um elemento chamado markup. Markup é uma ferramenta super prática, né, que as empresas podem se utilizar para encontrar o preço de venda de um produto sem precisar de fazer, né, contas complexas. Basicamente, o markup é um multiplicador que a empresa aplica sobre o custo do produto para se chegar ao preço de venda. Ok? Então, vou repetir. O markup é um multiplicador que a empresa aplica sobre o custo do produto para se chegar ao preço de venda. Ok? Vamos aqui até fazer aí, né, uma continha simples. Vamos supor, tá, que a empresa, vamos pegar, vou pegar você como exemplo. Vamos imaginar que você abre uma loja e quer vender bonés. Bonés, tá? Então imagina que você abriu uma loja e você vai vender aí os bonés, ok? A sua loja, comprou um determinado modelo de boné a 15 reais. Tá? Então, digamos que a tua loja compre bonés a 15 reais. Beleza? Bom, então o custo do produto para sua loja, o custo do produto será de 15 reais. E aí a empresa, ela pensa o quê? Eu quero ganhar 2 vezes mais esse valor, né? Quero ganhar 2 vezes mais, né, esse valor. O que que ela faz? Muito simples.
Se o boné custou R$ 15 e eu quero ganhar 2 vezes, né, esse valor, porque eu tenho que pagar R$ 15, eu tenho um custo aí do produto, né? Eu pego o custo, R$ 15, multiplico vezes 2, quero ganhar aí 2 vezes, né, sobre esse valor, o preço de venda vai ser de R$ 30. Ok? Então veja, R$ 30 vai ser o preço final. Porque eu peguei o custo do produto que foi 15, quero ganhar o dobro, né? Vezes 2, né? Chegamos aí a R$ 30. É uma forma simples, né? É uma forma simples da empresa chegar aí, né? A um preço de venda de um produto. É lógico, tem que ter critério para se buscar aí, né? Chegar nesse valor, quero ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Mas até aqui na sua jornada de aprendizado, nós vamos ter uma disciplina que a gente vai se aprofundar mais ainda nessa história de markup. Mas só para você entender como se chega, né, ao preço de venda de um produto, que eu falei de margem de lucro, né? O lucro da empresa. Agora eu estou te falando, né, sobre qual movimento a empresa pode fazer para se chegar ao preço, né, de venda de um produto, ok? Agora, como nós estamos falando aqui em vender algo, em preço de venda, né, chegou agora o momento, né, chegou agora, né, um momento de falar de um conceito, né, que é importantíssimo para qualquer negócio, que é o ponto de equilíbrio. O nome já diz muito, né? É o ponto de equilíbrio é o momento onde a empresa equilibra despesas e receitas. Tá? Mas, vamos ser até mais detalhista, ponto de equilíbrio é o momento em que o dinheiro que entra na empresa é exatamente igual, né, ao dinheiro que sai para pagar todos os custos e despesas. Tá? Então veja, a empresa ela precisa lutar, ter um planejamento, né, ter uma meta mínima de sobrevivência. Né? A meta mínima de sobrevivência, quer dizer, o que a empresa precisa vender para pelo menos pagar todas as contas e chegar no ponto de equilíbrio. Então, novamente, ponto de equilíbrio, né, é o valor exato que a empresa obtém, tá? Ela vendeu as mercadorias, ela chegou num determinado valor que é igual às suas despesas, aos seus gastos. Esse valor a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio, então, é o valor mínimo de sobrevivência para a empresa. É mais ou menos assim. A empresa, ela precisa responder a seguinte pergunta: quantas unidades a empresa precisa vender por mês para pagar todas as contas? Olha como que é importante entender o ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio vai mostrar para o empresário quantas unidades a empresa, o empresário, a empresária precisa vender para não ter prejuízo. Olha que legal. O ponto de equilíbrio é aquele ponto que a empresa precisa chegar para pagar todas as contas, né? E aí, o bacana disso é que o ponto de equilíbrio, né, ajuda a planejar metas realistas, né? Então a empresa sabe que terá que vender um mínimo, qual o valor mínimo que eu preciso vender, né? Essa é a primeira meta que ela tem que ter, né? Evita surpresas. Se eu vender 5 produtos, já está tudo certo. Já vai dar para pagar todas as contas da empresa. Não, não é bem assim. É o ponto de equilíbrio, mostra é, é, aonde a empresa precisa chegar no seu primeiro movimento aí de vendas. O primeiro movimento de vendas, a primeira meta, que a empresa precisa traçar, ok? Então, veja, esses elementos que eu te passei,
ajudam a entender muito, né? Como que se chega no preço de um produto, né? Qual que é o real lucro aí, né? De uma empresa, margem de lucro, né? Então veja, existe uma matemática, um racional por trás da etiqueta. Precificar não é a empresa chutar um valor, é um processo lógico, é um processo estruturado, né, e necessário, né, para, né, manter o negócio funcionando. Então, nós vimos aqui que o preço, né, quando a empresa pensa em precificar algo, ela tem que considerar os custos, as despesas, né, e o lucro que ela quer ter, né. Vimos a margem de lucro, que é a porcentagem do lucro sobre o preço. Vimos também, né, o markup, que é um multiplicador sobre o custo do produto para chegar num determinado valor de venda. Né? E vimos o que é ponto de equilíbrio, que é a meta mínima de produtos que a empresa precisa vender, né, para pagar aí todas as contas. Ok? Então vejam, esse foi o primeiro movimento que nós fizemos aqui, né? Para você entender esse universo, né? Da precificação, começar a entender um pouco esse universo do que é lucro, né, da empresa, o que é um ponto de equilíbrio, né, para estabelecer uma meta mínima, mas tem mais coisa, né, para a gente ver, mas vamos nos ver num próximo encontro. Não esqueça, faça o download do material de apoio, leia, né, releia, faça o download dos slides. Isso vai ajudar você a sedimentar o conteúdo. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!